E aí, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui a aula. A gente vai começar primeiro com a aula 2, né? Que fala sobre a teoria dos direitos e garantias fundamentais. Porque é mais fácil, porque a aula um, ela é uma aula mais teórica e tem a ver muito com tipos de constituições, é, eficácia de normas. Então, ela é uma aula um pouco mais complicada. Então, eu queria começar primeiro pela teoria dos direitos e garantias fundamentais, que é um assunto mais fácil. E ele é muito cobrado em diversos concursos, né? Vamos lá. Primeiro a gente tem que falar um pouco sobre a diferença de direitos humanos e direitos fundamentais. Os direitos humanos são direitos inerentes à pessoa humana, né? Ele é um direito jus natural, direito jus naturalista, quer dizer o quê? Que não precisa estar numa lei esse direito para você usar esse direito. Já se você faz a comparação com direitos fundamentais, os direitos fundamentais eles são direitos jus positivista, ou seja, tem que estar positivado em uma norma, em uma lei, em uma constituição, para você poder exercer esse direito. Já o direito humano não. Ele é inerente, não precisa estar na Constituição. Aqui, o direito humano ele transcende a legislação de um país, sim, e ele é encontrado em tratados internacionais. Ele é encontrado em tratados internacionais, diferente dos direitos fundamentais, que ele é encontrado em constituições federais, né? No caso, constituições de estados. Estado que eu falo é estado soberano, né? Não é estado como aqui no Brasil, tipo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não. O estado que eu falo é estado soberano. Abrange direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, ele abrange os direitos humanos e direitos jurídicos. É por isso que os direitos fundamentais, ele é um direito mais amplo, porque os direitos humanos, ele é apenas para a pessoa humana. É um direito inerente à pessoa humana. Já os direitos fundamentais, ele abrange tanto pessoa humana como pessoas jurídicas. Então, ele tem um conceito mais amplo porque abarca as pessoas jurídicas. Enfim, e qual a diferença entre direito e garantia? O direito, ele é algo declaratório. Ele é primário, ou seja, quando você faz uma constituição, quando você tem uma lei, você vai ter lá o seu direito. Só que para você poder guardar o seu direito, por exemplo, o direito à liberdade de locomoção, você tem esse direito de liberdade de locomoção. Só que você precisa de uma garantia, que ele vai assegurar o direito, entendeu? Então, se o seu direito de ir e vir, seu direito de locomoção for negado, por algum motivo, por alguma autoridade, você impede o quê? A garantia, que no caso é o habeas corpus, e o habeas corpus, ele é secundário. Você só usa o habeas corpus quando seu direito é privado, ou quando está na iminência de ser privado, né? A gente vai ver isso mais adiante. Então, a garantia é algo secundário e assecuratório. Já o direito é algo primário e algo declaratório, que está declarado na Constituição. E também a gente podemos dizer que garantia também é um direito. A garantia também ela funciona como uma forma de um direito. Você tem um direito de impetrar ou não habeas corpus, que é uma garantia. Só que isso é um pouco delicado para trabalhar nas questões. Você tem que analisar bem o que a questão está querendo de você. E normalmente ela vai citar as garantias e você vai analisar as garantias e saber diferenciar garantia de direito. Ela não vai entrar muito nessa parte de que as garantias também podem ser um direito, mas você tem que estar ciente disso. Essa parte de dimensões dos direitos fundamentais, né? Essa parte de dimensões quase nunca não cai. Eu, particularmente, nunca vi uma questão cobrando essa diferença de subjetiva, que é na perspectiva do indivíduo, e objetiva,
É muito comum eles cobrar a questão das dimensões, mas no sentido de direito de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, até a terceira. E você distinguir uma dimensão da outra, mas não em relação a essas dimensões subjetiva e objetiva. Mas eu quis apenas mostrar, mas não é algo muito cobrado em prova. Aí vamos falar aqui sobre os conflitos que podem acontecer em direitos fundamentais. Eu tenho que saber primeiro que não existe um direito fundamental absoluto, né? Você pode dizer, mas eu preciso da vida para usar meu direito de locomoção. Sim, mas todo direito, ele é igual. Os direitos, eles não têm uma hierarquia entre si. Então, você não pode afirmar que um direito é superior a outro direito. Se a questão falar isso, a questão está errada. E como é que a gente resolve esse conflito? Esse conflito aparente, já que não há uma hierarquia. O conflito ele pode ser das duas formas. Pode ser colisão ou pode ser concorrência. É a forma de conflito que a gente tem. A colisão, você lembra o quê? De duas partículas. Você tem duas partículas lá e essas partículas colidem. Então, você mentaliza isso e pensa, eu tenho dois direitos. Eu tenho direitos diferentes, querendo ser aplicados em pessoas diferentes. Um exemplo comum que a gente teve é o quê? É a greve dos caminhoneiros. Teve a greve dos caminhoneiros, ele paralisaram as rodovias. Aí, por um lado, você tem o quê? O direito de reunião. E, por outro lado, você tem o quê? A liberdade de locomoção. Então, como que eu vou dizer qual direito vai se sobrepor ao outro? Então, o poder público ele vai avaliar cada situação. Ele não vai falar, em todos os casos, o direito de reunião se sobrepõe ao direito de locomoção. Não. Ele vai pegar cada caso e vai analisar cada situação para poder falar qual o direito que vai sobrepor ao outro. Já a concorrência é o quê? Concorrência você tem uma só pessoa. Na colisão, lembra? Colisão você tem duas partículas, duas pessoas, e cada uma dessas pessoas quer usar o seu direito. Mas as duas não podem usar o direito ao mesmo tempo, porque um direito de uma vai restringir o direito da outra. Já a concorrência é o quê? Os dois são concorrentes. Você tem dois direitos em uma só pessoa. Os direitos concorrem entre si na mesma pessoa. Um exemplo aqui, a transfusão de sangue e o adventista, que precisa do sangue para viver, mas a crença dele não permite. Em algumas religiões, não é permitido que aquela pessoa faça uma transfusão de sangue. Só que, por um lado, você tem o quê? A vida, proteger a vida. O médico não vai escolher fazer a transfusão ou não. Vai ter o quê? A vida da pessoa. E o outro lado vai ter o direito de religião dela. Então, um direito vai concorrer na mesma pessoa. E isso é o que a gente chama de conflito de concorrência, né? E depende de cada caso, vai depender de cada caso. Mas a gente tem alguns julgados, por exemplo. Tem aqui do STF, os pais devem vacinar seus filhos de forma obrigatória, podendo ser responsabilizados, podendo responder pelo ECA, caso não seja feito. Isso se dá, pois, por favor, eu gostaria que vocês não levassem em considerações alguns problemas de português que tem no PDF, porque eu não tive tempo ainda para analisar e corrigir toda a gramática. Esse PDF foi o que fiz, ele tem mais de 250 páginas. Isso se dá, pois o bem tutelado é da criança e não dos pais. Essa criança, por ser menor, é incapaz de escolher. Ou seja, você tem, por um lado, o direito dos pais, o direito de não ser vacinado. Você tem essa escolha de não ser vacinado. Só que o seu filho, ele é que vai ser o afetado. Então, o seu filho é que deveria escolher se ele quer ou não ser vacinado. Mas como ele é menor e ele é incapaz, ele não pode decidir. Então, o Estado vai intervir, vai dizer, pais, vocês são obrigados a vacinar o seu filho, independentemente da sua crença. Aí temos aqui também o uso da vacina de Covid. Diz que o interesse público ele prevalece sobre a escolha.
Diz que na vacinação do Covid, o interesse público vai prevalecer sobre a escolha. Sim. Aí, os passos. Quais são os passos para resolver os conflitos? Primeiro, o judiciário vai fazer o quê? Vamos analisar o caso concreto, né? Analisamos o caso concreto. A gente vai fazer a ponderação dos bens jurídicos, vamos apontar. Essa ponderação vai apontar. Você vai ter esse bem jurídico e esse bem jurídico, e eles estão em conflito, ou estão em concorrência. E a gente vai dizer qual? A gente vai apontar um direito. Aí falar o quê? Esse direito vai se sobrepor. Então, a gente regula um direito para poder usar o outro. A gente chama de princípio da harmonização ou da ponderação. Você pondera um direito para o direito prevalecer. Beleza. Já nos casos das características dos direitos fundamentais, vamos fazer da seguinte forma. A Constituição ela divide os direitos fundamentais em 5 partes. São os direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º, direitos sociais, 6 ao 11, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos de partidos políticos. E aqui eu não coloquei ainda, mas eu irei colocar essa parte aqui dos artigos. Eu já tenho feito, mas eu não atualizei nessa parte. Porém, podemos encontrar direitos espalhados em todo o ordenamento jurídico e até mesmo fora dele, em tratados internacionais. Sim, a gente resolveu até uma questão anteriormente que falava justamente isso aí, que os direitos eles não estão somente na Constituição Federal, não estão somente no artigo 5º. Você vai ter direitos espalhados em toda a Constituição e até mesmo em tratados internacionais. Vamos lá. Características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles têm diversas características, como a historicidade, que é o quê? É uma evolução histórica, uma conquista e uma futura evolução. Até porque vocês lembram do período industrial, em que as pessoas não tinham muitos direitos, onde tinha crianças trabalhavam, mulheres grávidas trabalhavam, a mulher recebia menos do que o homem e viviam naquelas condições, né, de trabalho horríveis. Então, ao longo do tempo, ao longo da evolução, eles foram adquirindo direitos. Então, esses direitos, os direitos fundamentais, eles têm esse critério da historicidade, porque eles decorrem da história. Eles são o quê? Um direito de universalidade, que é para todas as pessoas, embora estando lá no caput do artigo 5º, né, que é para os direitos da Constituição, né, são para os brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil. O STF já estendeu isso para todas as pessoas. Então, isso a gente tem dizendo que você tem a universalidade dos direitos fundamentais. Temos também a limitabilidade ou relatividade, que vem aquela questão que o direito não são absolutos. Direitos não são absolutos. Essa questão vinha falando, o direito à vida é um direito absoluto, né? A questão está errada. Tem lá dizendo que é proibido pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, mesmo se não tivesse um salvo, todo o direito, ele é relativo. Ele é relativo. O direito ele pode ser relativizado. Aqui, quem limita? Quem é que vai limitar o direito? A Constituição Federal, emendas constitucionais, leis. Professor, mas uma lei limitando um direito que a Constituição traz? Sim. Leis. O juiz, no caso concreto. STF limitando o direito à vida. O STF vai trazer o quê? Aqui, a questão de aborto permitido.
O aborto permitido, você está fazendo o quê? Você está relativizando a vida. E ele é feito na forma de quê? Lei. Através da lei, você vai ter os casos que você pode abortar, que é o quê? Aborto necessário, e quando arrisca da vida da mãe, e o aborto sentimental, que é quando a mulher é vítima de estupro, né? E essa relativização foi trazida pela própria lei. E o STF ele ainda deu uma extensão a mais falando do feto anencéfalo, né? Também tem a questão aqui que você fala assim, professor, não tem direito relativo. Você está dizendo que todos os direitos são relativos, mas eu sei que a tortura não pode ser relativizada. A tortura, em nenhum caso, ela pode ser relativizada. Sim, mas a tortura não é um direito. Não é assim, você tem um direito de torturar a pessoa, você tem um direito de escravidar a pessoa. Porque essa limitação ele serve da tortura e também da escravidão. Ele não é um direito. Não é o direito de você não ser torturado ou o direito de você não ser escravizado. São proibições. O termo correto é proibições que a Constituição traz. Ela proíbe a tortura e ela proíbe a escravidão. Então, não é uma relativização de um direito, é uma proibição que a Constituição traz. Tem essa diferença. Vamos aqui, o STF limitou o direito de crença durante a pandemia. Não deixou haver cultos religiosos em algumas situações. Aconteceu muito em São Paulo e vocês viram a situação como estava, né? Devido à pandemia, ele fez uma limitação do direito de reunião, direito de crença. Só que tem um negócio, que como todo direito pode ser relativizado, o direito ele vai ter um núcleo essencial. Então, o direito ele pode ser relativizado, mas até um certo limite, que ele chama teoria do limite dos limites, que diz o quê? Que não pode relativizar a ponto de atingir o núcleo essencial. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, chega uma lei, eles fazem uma reforma, na Previdência diz assim, para se aposentar agora, você vai ter que ter 95 anos. Ele relativizou a aposentadoria. Só que ele não pode fazer isso aí, porque quem aqui vive até 95 anos? Ainda mais trabalhando. Então, isso aí você faz uma relativização tão grande que você atinge um núcleo essencial. E você não pode relativizar dessa forma. Então, tem esse limite. No Brasil é adotada a teoria relativa do núcleo essencial. Sim, é a teoria que foi adotada no Brasil. Ele não adota, no Brasil, não adota a teoria absoluta. Vamos ter aqui a diferença. Ele vai trazer aqui a diferença entre direitos e proibições, que eu tinha falado. Direito. Todos são relativos, todos os direitos são relativos. Proibições, somente se a questão pedir, não leve isso para a sua prova, se a questão não pedir, não podem ser relativizados. Tortura e escravidão. Então, se a questão vier dizendo que todos os direitos eles são relativos, correto. Para essa questão falar, embora todos os direitos sejam relativos, existem proibições expressas na Constituição, do qual a tortura não pode ser relativizada. Tá certo, a tortura não pode ser relativizada, em nenhum caso. Aí temos aqui a continuação das características, né? Continuação das características. Inalienabilidade. Vamos lá, pessoal. Continuando com as características, temos a inalienabilidade, que significa que você não pode alienar o seu direito. Por exemplo, imagine que você vai para a entrevista de emprego e o patrão fala assim, eu só contrato você se você assinar um papel aqui com termo falando que você vai abrir mão do seu 13º salário. Aí você vai, assina lá e abre mão do seu 13º. Você acha que você vai
vai perder o direito. Você não vai perder o direito, porque ele é um direito que está na Constituição Federal. E mesmo se estivesse em lei, o fato de você escrever assim que está abrindo mão, não significa que você não vai poder mais usar o direito, porque ele tem o sistema da inalienabilidade. Inclusive, o 13º salário está presente lá no artigo 7º, que fala sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Aí tem aqui a irrenunciabilidade, você não pode renunciar ao direito, mas o que você pode fazer é deixar de exercê-lo. Você pode deixar de exercer o direito. Você tem o direito de ir e vir, mas você pode ficar em casa. Mas inclusive o direito de ir e vir, ela é ir, vir, permanecer, mas vamos supor que você não está afim de ir para a praça hoje. É um direito seu, então você pode deixar de exercer seu direito, mas você não pode renunciar ao seu direito. Tem o sistema da imprescritibilidade, que significa que seu direito não se perde com o tempo. Você não tem um prazo para exercer o direito. É tipo, por exemplo, você foi preso, tá lá o habeas corpus lá. Você foi preso e a garantia é o habeas corpus. O habeas corpus, ele não tem um prazo. Enquanto durar a prisão, você pode pedir o habeas corpus. Algumas garantias ela tem um prazo, né? Que ficam como se você tivesse deixado de exercê-lo. Passou tanto tempo que você deixou de exercer, deixou de ser considerado como exercê-lo. Porque imagina, se alguém causa um dano moral à imagem, que devemos ver que se é um direito que você tem, né? Então, se você recebe um dano moral, material, à imagem, e você passa 15 anos sem se importar com isso, aí do nada você vai lá, vou no judiciário mover uma ação. Aí você não pode mais mover essa ação, mas você não pode mover a ação, mas você ainda continua com o direito. Você perde o direito de mover a ação, mas você ainda continua com o seu direito. Então, o direito ele tem o sistema da imprescritibilidade. Temos a inviolabilidade, que não pode ser violados, nem por atos administrativos ou judiciais, jurídicos. Temos a indivisibilidade, que os direitos eles sempre devem ser analisados de forma conjunta. Você não pode analisar um direito separado do outro. Você tem que analisar os dois de forma conjunta. Temos o sistema da complementariedade, que é o quê? Que um direito vai complementar o outro. A concorrência podem ser exercidos simultaneamente. Aí temos o quê? Isso que cai muito na prova. Proibição do retrocesso é uma das características. Que diz o quê? Que os direitos que foram trazidos, eles não podem ser removidos. Porque os direitos e garantias fundamentais, eles são cláusulas pétreas. De acordo com o STF, os direitos fundamentais é cláusula pétrea. De acordo com a Constituição, só os direitos individuais é cláusula pétrea. Então, os direitos não podem ser removidos. Um direito que a Constituição trouxe, você não pode remover esse direito por emenda constitucional. Você pode relativizar, mas você não pode remover. Então, direitos que já foram conquistados, você não pode propor uma emenda constitucional para retirar esse direito, que é o princípio da proibição do retrocesso. Aí temos a efetividade, que deve dever de concretizar os direitos fundamentais. Quer dizer o quê? O direito que está lá não é só umas palavrinhas no papel. Você tem lá o direito, por exemplo, da questão se você tem mais de 65 anos, você tem direito ao transporte gratuito, né, de ônibus. Então, não é para estar lá só para estar de bonito no papel. Só para dizer, olha como a gente tem muitos direitos. Não, vai ter que vir lei, vai ter que regular, a lei pode ampliar, a lei não pode reduzir o direito. Pode vir uma lei municipal dizer, não,
Aqui no meu município, deu 50 anos, já pode ter transporte gratuito. Então pode ter, porque você está aprimorando. O que não pode acontecer ter uma lei estadual, municipal, dizendo que aqui no meu estado ou município, transporte gratuito só a partir dos 70 anos. Então não pode ter isso. Temos a não taxabilidade, que é o quê? Que é trazido no artigo 5º, parágrafo 2º. Não taxabilidade quer dizer que os direitos eles não são taxativos, eles são um rol exemplificativo. Ó. Vamos ler aqui a íntegra. Sempre que vocês vê esse quadradinho aqui, ele é um recorte da própria Constituição. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem os outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então aqui ele está dizendo o quê? Que não é um rol taxativo. É um rol exemplificativo. Vamos lá. Agora vamos começar na letra de lei. Dos direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a quem? Duas pessoas, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. A inviolabilidade de quê? 5 coisas. Artigo 5º, caput. A vida, liberdade, igualdade, segurança, que é segurança jurídica e propriedade. Nos seguintes termos, né? Aí ele vai trazer todos os incisos. Aí o que acontece? A Constituição fala o quê? De brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil. E não são todos os direitos. Tem que levar isso em consideração. A questão pode dizer, todos os direitos que o estrangeiro tem, os brasileiros também terão, são direitos iguais? Não. Vai ter uma série de direitos que só serão para o brasileiro e outros que só serão para o estrangeiro. Ela faz essa diferenciação. Aí o que acontece? O STF diz o quê? Que estrangeiro de passagem faz jus aos direitos individuais. O apátrida também faz, pessoas jurídicas, inclusive não são todos os direitos. Pessoa jurídica, direito público ou direito privado. Por exemplo, você tem uma pessoa jurídica. E tem lá na Constituição Federal, que você pode pedir indenização por dano moral, material ou imagem. Moral. Tem como uma pessoa jurídica pedir por razão de um dano moral? Não, porque ele não... Como é que você vai falar uma coisa ou ofender uma pessoa jurídica? Você não ofende uma pessoa jurídica. Você pode ofender a imagem de como essa empresa é vista. Então, ele pode pedir por dano material ou por imagem, porque a imagem é como os outros veem você, entendeu? Aí temos o que aqui, ó? Direito fundamental. Somente do estrangeiro. Existem alguns direitos que são somente do estrangeiro, que é o quê? É o direito de não ser extraditado por crime político ou crime de opinião. Esse aqui é um direito que a Constituição traz só para o estrangeiro. O brasileiro, ele nunca será extraditado. Só quem pode ser extraditado é o estrangeiro. Então, por isso que é um direito só do estrangeiro. Direito somente de pessoa jurídica. Mandato de segurança coletivo, representação das associações e partidos políticos. Você vai ver que partido político ele é o quê? Ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Não é uma pessoa jurídica de direito público, de direito privado, partido político. Vamos lá. Agora vamos falar sobre as cláusulas pétreas e os direitos fundamentais. O que tem a ver as cláusulas pétreas com os direitos fundamentais? Vamos lá.
não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Vamos lá. Bisuzinho bem facinho para decorar. O que não pode, quais são as causas pétreas que não podem ser abolidas? Forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal, periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. E, de acordo com o STF, os direitos e garantias fundamentais. É separação dos poderes e não tripartição dos poderes. O voto direto, secreto, universal, periódico. Voto facultativo pode ser colocado como emenda constitucional, porque não está no rol. E a forma federativa de Estado. Depois tem um bisuzinho para decorar isso aqui, que é a forma federativa de Estado. Que tem um sistema, o sistema é presidencialismo. A forma de... a república, aí você lembra que a república é fogo, república é forma de governo, o Estado, fede, Estado é o que? Federalismo. O presidente é sistemático, forma a forma é o presidencialismo. O presidente é sistemático. E o regime é democrático. Então, o regime é o quê? A democracia. Existe um bizu, mas é para os artigos acima, né? Porque isso aí está lá está antes do artigo 5º, né? Mas é só lembrar, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal, periódico, separação dos poderes, direitos e garantias individuais. Aí isso aqui é uma observaçãozinha, ó. STF, a doutrina também, STF, doutrina, fala o quê? Que também são causas pétreas, direitos e garantias fundamentais. Certo. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui. E na próxima aula a gente vai dar a continuação, de onde a gente parou, falando sobre o artigo 5º, parágrafo 3º, né? Ele vai dizer que existem tratados internacionais de direitos humanos que eles podem ser equiparados a emendas constitucionais. Então, na próxima aula a gente se vê e vou falar sobre essa parte da continuação aos estudos, né? Boa noite a todos e tchau.